Shalom, shalom meus irmãos, Boker Tov, tenham uma manhã iluminada, uma manhã abençoada, que o Eterno nos abençoe nesse dia, não é mais um fim de semana aí, primeiro dia da semana, e desde já, Shavuot Tov a todos vocês, boa semana a todos vocês, e que o Eterno nos ajude em nossas tarefas, dificuldades, e que as brachot do Eterno, que as bênçãos de Elohim de Deus, em nome de Yeshua, venham imperar sobre nossas vidas. Bom, eu quero no vídeo de hoje falar sobre um texto bíblico de forma bem rápida, um texto bem conhecido, porém mal interpretado, devido a algumas traduções que algumas bíblias trazem. Isso causa uma má interpretação na mente de muitas pessoas, né? E eu quero sanar esse problema aqui através desse vídeo, ok? Então acompanha aí. Se você tem uma Bíblia aí e quiser acompanhar ou ler depois, faça isso, ok? O texto se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, verso 10. Vou ler aqui para você. Diz assim: pois qualquer que guardar toda a Torá, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Lembrando que Torá, ela não se traduz como lei, como é colocado nas Bíblias comuns aí. Torá se traduz como mandamentos de Deus ou orientações de Deus, ok? Em alguns casos pode ser lei também, sim, mas não lei em um contexto ruim. É lei de uma forma boa, leis divinas com relação a mandamento. Todo mandamento é uma lei, toda lei é um mandamento, ok? Então toda vez que você encontrar, toda vez não, algumas vezes, também já falei sobre isso em outros vídeos, algumas vezes que você encontrar a palavra lei na escritura, provavelmente é Torá, ok? A palavra original. Em alguns casos a palavra é outra, é uma outra palavra hebraica, ok? Mas aqui especificamente é Torá. Então estamos falando aqui, o texto não está falando aqui de leis humanas ou de leis religiosas, e sim de leis, de mandamentos divinos, de Deus, que o próprio Deus ele estabeleceu e estabelece para todos nós, para o ser humano de forma geral. Qual é o grande problema aqui? Não no texto em si que está o problema, mas na questão de tradução. Porque algumas Bíblias trazem a seguinte tradução. Lá no finalzinho do verso 10, algumas Bíblias dizem assim: tem se tornado culpado de toda a lei. Algumas Bíblias trazem essa tradução. Ou seja, se vamos supor aí, né? Vamos usar o número correto. Existem 613 mandamentos no total. Esse é o total de mandamentos que existem. E se você obedece 612, mas falha em um mandamento, todos os 612 que você consegue cumprir, consegue obedecer, eles são anulados. Não vale de nada porque você falhou em apenas um mandamento. Aqui que está o grande problema. Percebe o que essa tradução errada traz? As Bíblias que trazem essa tradução, se eu tropeço em um ponto da lei, eu me torno culpado de toda a lei. Ou seja, os mandamentos que eu cumpro e obedeço é como se eu não estivesse cumprindo eles, porque eu falhei em um mandamento. Mas não funciona dessa forma. É uma tradução errada, é uma interpretação, um entendimento errado. Essa aqui é a tradução correta. Pois qualquer que guardar ou obedecer toda a lei, ou toda a Torá, ou todos os mandamentos de Deus, mas tropeçar em um só ponto, ou seja, em um mandamento, pode ser mais também, mas só usando o exemplo de um como está no texto aqui. Mas se eu tropeço em 1, 2 ou 5 mandamentos de 613, eu me torno culpado de todo o resto, ou seja, os que eu obedeço não vale de nada. Não é assim.
Tá? O que o texto diz aqui é o seguinte: se eu tropeço em um só ponto de toda a lei, de toda a Torá, de todo o mandamento, eu me torno culpado de todos, e não de toda a lei. Eu me torno culpado de todos. O texto ele está falando sobre acusação, sobre a forma que o povo em geral, que as pessoas à sua volta te enxergam quando você erra em algum ponto dos mandamentos do Eterno, das leis do Eterno, das leis de Deus. E não é exatamente isso que acontece. Você pode ser justo, você pode ser bom, você pode ajudar muita gente, você pode fazer muito por muitas pessoas, mas se você falha uma única vez, você se torna culpado de todos aqueles que estão à sua volta. Todos aqueles que estão à sua volta te acusam e batem o martelo em cima daquele seu erro. E as suas obras boas, de caridade, de amor, de justiça, elas ficam esquecidas, ninguém enxerga. Ninguém fala mais delas, porque você cometeu um erro. É sobre isso que o texto está falando. Você é obediente à Escritura, você vive uma vida reta e íntegra, né? Mas se você comete um erro, um único erro na sua vida, que seja visível, né? Por que visível? Porque se você comete um erro que ninguém vê, as pessoas elas não mudam a visão delas com relação a você, porque aquele erro que você cometeu está em oculto para elas, só Deus viu. Então você se arrepende, se conserta com o Pai, com o Eterno, você é perdoado e você segue em frente. E a sua integridade não é esquecida pelo povo, porque o povo não presenciou, não viu, não soube daquele erro. Agora, se é um erro visível, né, que normalmente acontece muito por aí, que traz um grande escândalo, todos veem, todos ficam sabendo, às vezes a pessoa nem vê, nem presencia, mas ouviu falar que você fez tal coisa. E as pessoas, o povo de uma forma geral, ok? Não estou generalizando aqui, tá? Mas eu sempre trago em contexto geral. De uma forma geral, as pessoas não querem saber se você fez ou não. Elas ouvem e acreditam naquilo. Ninguém duvida, será que é verdade? Será que é assim mesmo? Não, elas pegam aquilo como verdade e passam essa informação, que hoje em dia é chamada de fake news, uma informação falsa, mentirosa, passem essa informação à frente sem procurar saber se é uma informação verídica, né? Se é algo verdadeiro. Então, às vezes, elas ouvem falar que você fez alguma coisa e isso já destrói a sua integridade e a sua imagem. É exatamente sobre isso que o versículo 10 do capítulo 2 de Tiago está trazendo. Se você erra em um ponto da lei, os mandamentos que você obedece não são anulados, não são deixados de lado. Você não se torna culpado de toda a lei, como muitos pregadores e pessoas aí ensinam. É um ensino errado. Você se torna culpado de todas as pessoas que estão à sua volta. Tá? O texto está falando de visão, de acusação, de pessoas, do que acontece quando você erra. E esse erro ele é visto ou ele através de uma fofoca ou algo assim, ele é passado adiante para outras pessoas e aquilo acaba com a sua imagem, acaba com a sua visão. O texto, também entendemos com esse texto que existe uma grande importância de você não errar. É claro, é impossível que vivamos uma vida sem errar, é claro que não, mas que não seja algo constante, porque vamos concordar aqui que tem um limite para isso. Existe um limite. Não pode ser algo corriqueiro, algo normal na sua vida, o erro. Não importa aonde seja, em que área da sua vida seja. Você tem que ter um autodomínio, um autocontrole, uma obediência sincera, né, com relação à Bíblia, com relação aos mandamentos, à Escritura, para que você não faça besteira. Porque basta um erro e você perde a confiança do que as pessoas colocam em você,
você perde a sua integridade, a sua boa imagem, né? Tá, às vezes um legado que você deixou, né? Você construiu em algum lugar e você se mudou, saiu daquele lugar e ficou um bom legado, uma boa imagem lá. Às vezes toda uma vida de trabalho é perdida por causa de um erro seu. Um erro é o que basta. Ou seja, é aquela coisa, é pegar ou largar, aceitar ou não. Tem que ser tiro certeiro. Se você errar, não tem uma segunda chance. E é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É claro que em algum momento vamos errar. Isso é inevitável. Mas existem erros que não existem erros que não tem tanta influência nessa área. Você comete um erro aqui, pá, a pessoa viu, mas aí se resolve e fica tudo bem. Tem-se uma consequência, todo erro tem uma consequência na sua imagem, na imagem que você passa às pessoas, né? Mas existem erros que não afetam tanto. Agora, tem outros que destrói. Você não consegue recuperar. Em algumas vezes, com o tempo, você até consegue, outras vezes não. É a vida toda com aquela imagem destruída e arrasada. A não ser que você recomece em outro lugar, como existem pessoas que passaram por isso, tiveram que mudar de cidade, de lugar, né? Enfim, recomeçar em um outro lugar, em uma outra parte da sociedade, né? E construir do zero um legado, uma vida, porque no lugar anterior já não conseguiam mais nada, por causa de um erro, de uma falha. Então vocês veem a, a grande lição e conselho que esse texto nos traz quando traduzido e interpretado de forma correta. Eu sempre digo isso e repito: cuidado com os erros de tradução na escritura e com os acréscimos que existem na Bíblia. A Bíblia, o que temos em mãos é uma compilação feita aí por anos, não são os escritos originais, não é. É cópia em cima de cópia, concerto em cima de concerto. Tem muita coisa aqui que nessas Bíblias comuns que estão erradas, não foram traduzidas de forma correta. Então cuidado com isso. Okay? Você procura errar o menos possível. Faça as coisas de forma correta. Seja justo naquilo que você fala, naquilo que você faz, na forma que você trata as pessoas. Tá? Viva dessa forma. Porque além da própria escritura, da própria Bíblia, nos ordenar a isso, né, nos ensinar que devemos viver dessa forma, e isso tem grande influência espiritual. O mundo espiritual ele é movimentado quando você vive uma vida íntegra diante de Deus, diante do Eterno. Tem influência no mundo espiritual, mas também tem essa questão na nossa sociedade, né? No meio social no qual vivemos. E isso seja em um relacionamento, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade em geral, na cidade que você vive, né, no país que estamos. Enfim, isso se aplica em todas as áreas. Então erre o menos possível. É esse o conselho do texto. Porque se você errar, não adianta, vão te acusar, a sua imagem vai ficar manchada e para você recuperar não é fácil. Às vezes é irrecuperável. Que o Eterno te abençoe em nome de Yahshua.